Estamos de volta e agora para destacar, como todas as terças-feiras, um momento literário do programa Nosso Esporte. E hoje eu vou sugerir a leitura de um livro muito bacana, de Augusto Cury, Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Ou seja, tudo é possível quando se treina muito, inclusive a nossa mente, viu, Minoso? Além da obra literária, é um ótimo palestrante, Augusto Cury. Augusto Cury. Está aí feita a sugestão. E nós vamos falar agora de judô, que é uma das modalidades esportivas mais praticadas do Brasil. Em Blumenau, quando se fala em judô, logo se vem à mente a Schultz Team, uma academia comandada pela dupla Ademir e Júnior, ou seja, Ademir pai e Ademir Júnior Schultz. E o Júnior está aqui com a gente hoje. Obrigado pela presença, Júnior. Boa noite. Boa noite, nós que agradecemos o convite. E também vamos falar hoje sobre handebol. Nós tivemos aí a seleção brasileira universitária, que inclusive tem 4 atletas de Blumenau, aqui da FURB, foi vice-campeã mundial, mas vamos falar também do handebol masculino. E está aqui com a gente um dos maiores jogadores de handebol que o Brasil já teve. Hoje é treinador da equipe de Blumenau. Eu estou falando do meu amigo Ivan Maziero, o nosso querido macarrão, homem de 3 Olimpíadas e hoje comandando o handebol masculino de Blumenau. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela presença. Boa noite, Maca. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho de handebol também. Pois é, vamos falar inicialmente aqui com o meu amigo Júnior, falando de judô. Hoje, a Academia Schultz Team e o judô de Blumenau são referência não só no estado, mas também no Brasil, tanto que a cidade, durante vários anos, vem aí sediando o Campeonato Brasileiro de Judô, reunindo aí mil e poucas pessoas no ginásio do Galegão, uma grande festa do judô. O judô hoje ele tem essa abrangência toda por causa só do esporte, Júnior, ou porque também a questão da segurança, da segurança, enfim, a criança hiperativa, vai para o judô, vai para o karatê. Como é que você analisa hoje a condição do judô como esporte e também como uma atividade muito importante para as crianças? Sim, o Brasil, em 2013, ele foi avaliado como um dos melhores esportes para iniciação, né, de 3 a 21 anos de idade. Essa pesquisa ela foi realizada pela Unesco, pelo Comitê Olímpico Internacional. E hoje a nossa maior ferramenta em Blumenau é o judô nas escolas. Nós tivemos um evento no final de semana agora, que reuniu quase 400 crianças, desde os 3 anos até os 14 anos de idade. Ano passado eu tive a satisfação de ser um dos 7 professores convocados pelo Ministério do Esporte em fazer um intercâmbio no Japão para aprender como é desenvolvido esse judô nas escolas japonesas, pois o objetivo do governo japonês e do governo brasileiro é estar inserindo essa modalidade no currículo escolar, no contraturno. Então, esse vai ter um evento nacional em Blumenau, vai ser a primeira ação desse grupo que foi para o Japão. Nós vamos estar trazendo todas as escolas públicas que têm judô em Blumenau para o Galegão. Eles vão usar as estruturas do Campeonato Brasileiro e a gente vai fazer um treinamento com eles ali. Nós temos umas imagens de fotos que você enviou para a gente, justamente falando dessa sua visita ao Japão, né? O Gilson vai rodar também algumas imagens aí do treinamento da Academia Schultz, mas falando de esporte agora, quantos atletas hoje Blumenau tem no judô? Hoje, graças ao apoio da Fundação Municipal de Esporte, a gente conseguiu sair um pouco da linha privada e nós temos vários polos de iniciação nas escolas públicas, né? Nós se aproximamos hoje dos 1.000 alunos de judô em Blumenau, contando com a rede pública e a rede privada. O judô é um esporte milenar, né, oriental, e só me chama a atenção porque com tanta gente dedicada e praticando o judô em Blumenau, numa cidade com origem germânica, onde se pratica outros esportes, né? Uhum. Como é que vocês conseguem fazer com que as crianças venham até vocês para que aconteça essa sintonia? Eu acredito que o judô ele não seja único e exclusivamente um esporte, né? Ele se trabalha, isso que a gente foi estudar lá, eles trabalham muito a questão dos valores da criança. Porque para uma criança, geralmente nessa fase de 3 ou 4 anos de idade, é muito difícil ela saber o perder. Porque geralmente hoje as famílias elas reduziram e na grande maioria das vezes as crianças que vêm para a escola elas são filhas únicas. E quando ela tem essa relação com o pai ou com a mãe vai brincar com ela, geralmente ela deixa a criança ganhar. E esse é o nosso maior problema.
Mas, porém, com os jogos cooperativos, com essa questão do judô, a primeira coisa que ele vai aprender é ele cair, né? Então, isso é que a gente leva e tenta transmitir muito para eles. Um aprende a derrubar o outro levanta. E isso é o que a gente tenta levar para a vida deles. As questões dos cumprimentos, você ganhando, você perdendo um combate, você tem que cumprimentar o seu amigo. Disciplina, né? Trabalha muito essa questão da disciplina, né? A perseverança hoje, para vocês terem uma noção, quando a gente fala em termos competitivos, o Brasil hoje é uma das potências mundiais em todas as categorias. Vieram agora da categoria que antecede a seleção principal, o Brasil ficou na segunda colocação. Então, o judô brasileiro hoje, ele é muito forte mesmo. Para vocês terem uma noção, o lugar que tem mais praticantes de judô no mundo inteiro é no Brasil. Isso nós estamos falando de quantos praticantes? De 2 milhões de praticantes, cara. Só no Brasil? Só no Brasil. Ele ultrapassou o Japão e ultrapassou a França. Por isso, ano passado, do interesse do Japão no Brasil, porque é o lugar que tem mais praticantes. Inclusive, tem a menina que é chamada Shizuru, foi a menina que foi a nossa intérprete lá, né? Hoje ela está no Brasil para conhecer os projetos sociais que têm vinculados ao judô, à educação. Uma das pessoas que hoje é referência em termos de mundo é o judoca Flávio Canto, que tem o projeto Reação. Na verdade, o que ele fez no Rio de Janeiro? Ele colocou em quase todas as favelas o judô, aonde se saiu a Rafaela Silva, que é a atual campeã mundial e olímpica. É, a última medalhista olímpica brasileira, nós tivemos antes, acho que foi o Aurélio Miguel, né? O Aurélio Miguel foi um dos que conseguiram. Isso teve influência para difundir o judô no Brasil, essas medalhas? Sim, muito mesmo, muito. Mas eu acredito que o valor maior é o valor agregado que o judô tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses 2 milhões de judocas que tem no Brasil, olha, em termos de 1 ou 2% somente que vai para o lado competitivo. O outro é o valor que o judô agrega. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Meu pai, há vários anos, ele tinha um projeto lá no Caique da Velha. E tipo assim, é um lugar que ele não dá muitas condições para a criança, né? Então, hoje nós temos alunos lá que moravam em lugares um pouquinho ruins, que hoje são policiais militares, têm 2 graduações, que através do esporte eles conseguiram vislumbrar uma coisa um pouco mais à frente. Eu acho que essa é a essência do judô, mostrar que com perseverança, com persistência, que o judoca tem que ter para a linha competitiva, eles conseguem ter uma outra visão. A história toda do esporte, né? Você pode, de repente, não ser um grande campeão como atleta, mas vai ser um campeão da vida, né, Maca? No handebol, como é que está a realidade do nosso handebol aqui em Blumenau? O Júnior falou em coisa de mil atletas no judô. O handebol, como é que está, Maca? Nós estamos resgatando o handebol masculino dentro de Blumenau. Acho até pelo fato das escolas anos anteriores terem professores de educação física que eram ligados ao handebol e desenvolviam mais a modalidade, então fez com que as escolas fornecessem novos futuros atletas. Os jogos escolares da cidade, da primavera, que chamam aqui. Sim. Anos anteriores, quando eu estava na faculdade, fazendo faculdade, fazia estágio na arbitragem, nós tínhamos todos os colégios com handebol. Hoje nós temos um número bem reduzido. Mas a que se deve isso? Desculpa. Nós temos, eu acho ainda que a situação a classe do professor de educação física ainda, ela perdeu muito espaço e está tendo dificuldade de adequar a educação física, porque ela combate com celular, com um monte de coisa que está acontecendo no mundo da internet e às vezes ele prefere ficar lá brincando do que ir para uma prática esportiva. Então eu não falo nem só do handebol, mas do esporte no geral. E aí os professores perderam um pouco de força e nós estamos tentando aí resgatar essa vontade de voltar a ter novos atletas dentro. Na tua geração, a do Cláudio, a minha, do produtor, o Tico, a gente ia para a escola, a primeira modalidade era essa, né? A gente aprendia a jogar handebol. Ou não era assim? Eu particularmente estudei na escola Vitor Hering, que era um celeiro de jogadores de handebol. Mas se vocês lembrarem, vocês vão voltar e ver quem eram os professores de vocês, se não tinham uma ligação com a modalidade ou que gostavam de esporte. Nosso professor de educação física era o Armando e a Sônia, 2 jogadores de handebol. Então aí vocês têm uma ideia de como é que veio perdendo força.
Nós estamos com a confederação tendo problemas aí de mudança de presidência, então a gente também perde credibilidade com o esporte. E estamos resgatando. Esse ano tem um Mundial Juvenil, para ter uma ideia, o feminino não vai, pela situação que o Brasil está vivendo com relação ao que foi feito em 2013, que eu acho que começou o problema maior com relação ao Mundial dentro do Brasil feminino. Apesar de ter vindo um campeonato mundial para o Brasil, ao mesmo tempo veio dívidas e contas. Era para alavancar, né? Nós perdemos uma chance muito grande. E a Olimpíada também, né? Que poderia ser onde a gente poderia ir dar um passo à frente, não foi bem usado. Daqui a pouco a gente volta a falar de handebol. O Macarrão tem um projeto muito bacana lá em Indaial também, né, no Vale Europeu. O Júnior também um grande trabalho no judô, mas a gente vai a um rápido intervalo e já volta com o Nosso Esporte.